Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Chegamos ao fim de janeiro, eba, último dia dessa leitura. Eu tô olhando ali, a gente tá chegando nos 20% ali. Então, colocando nesse ritmo mais uns 3, 4 meses para a gente finalizar mesmo. E hoje a gente vai começar, ele dá uns primeiros sonhos ali, que é bem interessante o jeito que ele lê, né? Os símbolos que ele usa. E depois tem uma parte que ele começa com os exercícios. Então, estou achando que a gente chega lá hoje. Então, a parte dos exercícios eu vou deixar para o final, que eu acho que a gente vai dar tempo. Aí eu vou lendo, vocês vão fazendo, tá bom? De resto, o que eu ia falar? Sim, esse mês agora de fevereiro, a gente vai fazer tá fazendo, né, um esquema especial aqui. Então, para qualquer coisa que você participar aqui no online, tanto o grupo de leitura quanto o ciclo de meditações ativas, que vai começar 10 de fevereiro, é, você pode trazer alguém. Então, você paga um e ganha um, ou divide com a pessoa e vem, né? Então, fiquem à vontade, podem pensar nisso já. Se tem alguém que está a fim de dividir, o ciclo de meditação ativa vai ser de manhã e vai ser 3 vezes na semana por causa do carnaval. Então, as semanas livres, segunda, quarta e sexta, e aí na semana do carnaval a gente dá um break e volta, vai terminar comecinho de março, dia 3 de março, se eu não me engano. Depois eu mando aqui também o, o esquema, o cronograma para vocês saberem, e fica esse mesmo esquema, se quiser participar, pode até fazer o pacote de sócio lá e dividir também, tá bom? Bom, essa é a parte boa. E agora vem a parte melhor, a leitura. Antes de iniciar, alguém quer trazer algo em relação aos últimos dias? Eu Então, achei legal, vem eu mais pertinho estudava. um pouco, por favor. Oi? Está um pouco baixo, se puder aproximar um pouco do microfone. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Uhum. Vou tentar aumentar aqui. Tentando. Acho que eu estou no Bom, máximo aqui. vamos ver. Bom, eu ia falar só que quando a gente está estudando fáceis, né, tem um autor, que é o Gilberto, ele é um francês, é um médico, e ele fala que, como ele opera, ele começa a operar com câmeras e ele começa a ver que dentro do corpo, as fáscias, elas têm uma comunicação muito grande. E ele fala que não existe espaço vazio no corpo. E aí eu estava lendo, a gente estava lendo, né, estava na aula, e o Gaerso também fala que não tem espaço vazio, né, que tem esse ar e os alvéolos, aquela parte onde tem a ventilação, perfusão e tal, que é uma das partes que a gente não tem nada, né, e a história de relacionar isso com a angústia, né, com a história de também ter um local onde se instala uma angústia. Eu achei muito interessante e fiquei também pensando, né, sobre o próprio estudo das faces, né, como ele pode trazer muita coisa para a gente, né, a mais do que porque o Gaeta não tinha acesso ainda a esses estudos, né? E como hoje a gente tem esses estudos e como algumas coisas que ele falava já ficam mais claras e talvez até a gente, lendo o livro, discorde de alguma coisa também, né? Por causa disso, né? Mas Uhum. era isso que eu queria falar. Legal, Mônica. Agradeço também pelas figuras que você mandou ali no grupo. Muito bonito, né, de ver. É, sim, eu fiz uma cara quando eu falei isso, né? Porque eu falei, o corpo é sólido, né? E não quis falar na hora ali, mas é porque eu acho que depende muito da interpretação, né? O corpo é sólido, claro, tá aqui, mas o átomo não é muito vazio. Então, nesse sentido que eu gosto de pensar que o corpo é permeável e não sólido, porque ele parece sólido, mas a gente sabe o quanto que ele é permeável, né? Ao som, ao toque, né? A tudo isso. E aí eu penso nesse sentido atômico, né? Para falar sobre isso, mas com certeza, né?
ele está certo na lógica dele ali, falando que só tem um espaço aéreo, que é o pulmão mesmo, o resto é tudo sólido, né? Com certeza. Também é uma perspectiva, por isso que eu nem quis polemizar muito, porque é uma perspectiva, né, atômica, assim. É só para... Eu uso essa figura porque ela ajuda nas práticas de liberação. E aí eu acho que quando a pessoa se convence de que não é sólida, ela consegue se soltar mais para chacoalhar. Mas é sólido, sim, eu tô ligado. Tudo bom, Gui? Tudo bom, Bia? Bem-vindos. Gabi. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Bia, Gabi, que chegou agora, em relação às últimas leituras, algum insight, dividir algo? Oi, gente. É, é a minha primeira vez aqui, na verdade. Eu nunca tinha participado. Eu vim mesmo para conhecer, para ouvir. Na verdade, aqui em Portugal já é 10h36, eu estou deitada, Hum, mas a minha curiosidade hoje foi maior. E aí eu entrei aqui no grupo mais para como ouvinte mesmo, tá bom? beleza, Gabi, bem-vinda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu só quero comentar que eu saltei semana passada. E aí eu tô atrasada, talvez, mas é nós. A gente, eu acho que você comentou que vai partir do sonho, né, Arthur? Enfim, mas é só isso. Talvez eu fique meio perdida, mas aí no final a gente troca uma ideia caso fique algo muito vago. Mas depois eu corro atrás aí do prejuízo. Tamo junto. Vamos lá, então. Não tem problema, porque esse livro ele vai se repetir várias vezes, né? São os primeiros sonhos agora que ele vai relatar, são breves, e depois tem mais vários. Então, tipo, vai dar tempo de entender, porque é uma forma bem própria dele fazer essa simbologia dos sonhos, tá bom? Beleza, Cris? Boa noite, bem-vinda. Gente, eu vou dar o play, tá bom? Vou dividir aqui a tela com vocês. Cadê? Aqui. Estão vendo aí? Então tá, Sim. partiu. Então, não é aqui, ó. Não é aqui, ó. Arthur, me situa mais ou menos de onde parou, só para eu começar, Sim, é o por favor? comecinho do Eu faltei sonho semana ali, passada. 61, aqui, ó. A bola mágica, sonho. Então, aqui dá 61, mas eu não sei se é igual, né? Uhum. Nesse aqui, ó, é 80. 80, não. Ah, esse é o que eu tenho também. É porque Tá, aqui mas vou não... achar. A Achou? bola mágica. Ainda não, mas vou achar. Obrigada. Tá. Eu vou dar o play então, tá bom, gente? A bola mágica, sonho. Havia uma bola de plástico fino, cúbica, cheia de ar, com bordas levemente arredondadas. Uma criança a segurava. Depois, a bola subiu com uma força desproporcionada, levando a criança parando no alto. De algum modo, a bola estava próxima de mim e eu devia esvaziá-la, a fim de que a criança descesse. Não havia a medo. Não há nenhum outro cubo gasoso em nosso corpo a não ser o pulmão. Aliás, nem fora de nós existem cubos gasosos. Dada a propriedade que têm os gases de se expandir igualmente em todas as direções, sempre que haja gás em um recipiente de paredes facilmente deformáveis e de resistência uniforme, o recipiente tende a assumir a forma esférica. O pulmão pode deformar-se com facilidade, mas pelo fato de manter a cavidade torácica uma relação de colagem deslizante, praticamente não se deforma durante a respiração. É verdade que sua forma não é, como no sonho, cúbica, mas nem no sonho havia cubo. Ao descrever a forma da bola, a paciente modelou no ar com as mãos. Na impossibilidade de dar nome a essa forma, em virtude de sua irregularidade, usei a expressão cúbica, a fim de introduzir a ideia. Mais exatamente, a pessoa sonhou com uma bola elástica de conteúdo gasoso e formada, não esférica. Eis os motivos que me levaram a ver no sonho a figura do pulmão. Um vazio modelado e limitado. Outras características existem, confirmadoras. O volume não apenas subiu, em inspiração, permanecendo no alto. De algum modo, a bola estava próxima de mim,
e eu devia esvaziá-la a fim de que a criança descesse. Se o volume for o pulmão, essas afirmações, em qualquer outro contexto absurdas, tornam-se compreensíveis. Pessoalmente, dou grande valor a esse tipo de explicação, que torna plausível o que antes parecia impossível, com uma ideia reunindo todos os elementos do sonho ou grande número deles. Dirá esse sonho algo sobre a personalidade que o sonhou? Esse sonho trata um modelo de ser muito evidente e frequente da sonhadora? Ela é levada por suas inspirações de modo muito ostensivo, não raro incômodo? Quero dizer que se trata de uma personalidade marcadamente intuitiva. Inúmeras vezes eu a vi subir de repente, olhos fixos, tórax imóvel e permanecer lá no alto. Ao voltar, trazia consigo uma nova compreensão disso ou daquilo. Ao esvaziar a bola, a criança, o novo, descia. A bola, a criança e ela. A bola é sua respiração. A criança, sua capacidade infantil. Bendita seja a infância, de compreender o velho de outro modo e sem palavras. Infante, aquele que ainda não fala. Ela, enfim, seu eu, estava no sonho e na realidade, principalmente na direção do olhar que durante a história subia acompanhando a bola. Era característica da pessoa em posição de olhar para cima e para a direita. Ela se punha assim sempre que algo diante dela não a agradava. E só descia após ter recebido a inspiração, isto é, uma ideia nova ante o contexto previamente desagradável. Foi o movimento do olhar, ocorrido durante o sonho, que a fez ver a bola subir como uma força desproporcionada. Para essa explicação, as experiências de Nathaniel Kleitman com pessoas adormecidas oferecem prova direta. Acordando-as quando nelas ocorriam movimentos oculares, verificados eletromiograficamente, Kleitman ouviu a descrição dos sonhos nos quais haviam movimentos da cena em correspondência com o movimento dos olhos, como esses que descrevi. Como o leitor pode verificar, só usei para compreender o sonho elementos sensoriais, viscerais, pulmão e musculares, movimentos e posições típicos. O esquema assim obtido foi depois descrito em termos de consciência ou de personalidade, modo de ser. O paletó, bom, feito ali a leitura do primeiro sonho, então eu vou dar uma voltada aqui só para a gente ver o que foi então. Essa primeira parte, a descrição dela, uma bola de ar, e aí ela começa a subir muito forte, levando uma criança parando no alto. E de algum modo ela sente que a bola está perto dela. E ela tinha que esvaziar essa bola a fim de que a criança descesse. Não havia medo. E aí depois o Gaersa vai colocando como essa imagem de uma bola ou de um cubo ou algo vazio, cheio de ar ou pulmão, o nosso vazio interno se refletindo na figura do sonho. Uma grande ansiedade, porque ela vê a criança, né, saindo fora dela, e essa criança simboliza a própria criança interior dessa pessoa nesse sonho. E depois ele fecha com essa... Como é que é? Capacidade infantil, movimento de... com esse movimento de olhar que faz essa bola ir subindo. Então, como a gente, a partir dos movimentos, vai produzindo palavras, o movimento da respiração, imagens, o movimento aqui da respiração e o movimento muscular, tanto as posições do corpo como a posição do olho. E aí ele cita esse autor Kleitman, que faz esses estudos relacionando o posicionamento do olhar com o aparecimento da imagem. Então, e é isso. Então, e por que é legal essa forma de ler? Bom, primeiro porque funcionou para quem sonhou, né? Lembrando que ele já falou sobre isso antes, né? Várias formas de interpretações que se somam, que não se subtraem, né? E qual que é a boa? A boa é o que traz revelação ou que faz sentido para quem sonhou, né? Bom, vou seguir.
O paletó assassino. Sonho. 1. Havia assassinado alguém. Vejo a vítima. É um paletó cuidadosamente arrumado sobre o encosto de uma cadeira, abotoado e com a frente voltada para cima. Eu e mamãe nos preocupamos em nos desfazer do cadáver, mas sei que é inútil disfarçar. Quando vier a polícia, confessarei. Numa sala, muita gente que vai e vem, como que esperando algo sério. Entra a minha namorada. Só vejo da cintura para cima. Veste apenas uma blusa leve, aberta de todo, expondo os seios. Está muito à vontade. Tento avistá-la. Ela parece não estar percebendo. Esses dois sonhos foram sonhados numa mesma noite por um homem jovem, antes de deitar. Fez alguns exercícios de presença e respiração recomendados por mim. Creio que esses reparos já sejam suficientes para colocar o leitor na pista do crime. Vamos ver se a gente consegue alguma pista também? Voltar no sonho ali. Então, assassinou alguém, vê a vítima e é um paletó. A mãe aparece ajudando a cuidar do cadáver, mas é inútil. Quando a polícia chegar, ele vai confessar. E numa sala, coisa séria, entra a namorada que só tá com uma blusa leve, aberta, com os seios expostos. E ele tenta avisar. Uhum. Parece difícil fugir à conclusão de que o paletó representa o tórax. Parece difícil, será que é difícil chegar a essa conclusão, né? O paciente era um poser nato. Ó, já usava poser, hein? Será que é a mesma coisa? Mantendo continuamente sua bela figura dentro de uma postura impecável, do oficial nazista. Com isso, completamos a imagem onírica tão exótica e ao mesmo tempo tão hábil. Não raro, ouvimos descrições semelhantes. Fulano está sempre de casaca. Na verdade, basta pôr-se de peito inflado e coluna ereta para sentir o paletó do sonho, soma de tensões musculares que mantém o tórax armado. Se fosse necessária uma confirmação, para nós nem tanto, mas para o paciente era, bastaria recorrer ao segundo sonho, com tripla reiteração da ideia. Só a vejo da cintura para cima. Blusa leve, os seios descobertos. Reparemos num fato a mais. Um exercício muscular inusitado, no caso respiratório, tende a provocar nos músculos interessados uma congestão e certa sensação que mistura dor e fadiga, capaz de se prolongar por várias horas. Faz-se plausível pensar que o exercício solicitado tenha tido muito que ver com o sonho. Com isso, a tese principal para mim está demonstrada, mas vale a pena ir além. O material que se oferece é demasiado sugestivo para ser sacrificado a bem de uma teoria. Qual o crime que se pode cometer contra o tórax? Impedi-lo de respirar livremente. Assim se mata o espírito. Inútil disfarçar o crime, a vítima é invisível, mas está em todo lugar. Será tão difícil assim esconder um paletó? Não parece, mas é. O paletó que o paciente sempre usava era permanentemente visível para o observador externo, mas ele não percebia. Era meu jeito, ora. Eu e mamãe nos preocupamos em nos desfazer do cadáver. Entre o paciente e a mãe existia Entre o paciente e a mãe havia muito como é que está errado? E a mãe havia muito, sim. Entre o paciente e a mãe havia muito uma relação inteiramente formal, muito educada, polida ao extremo e completamente morta. O problema desse rapaz era a variação de velho tema. Não tendo encontrado substância, ele vivia de formas, vazias. Fazia sempre o que se deve fazer e jamais o que é preciso fazer. Por isso falava e só disso falava. Vivia justificando-se por tudo que não fazia, à custa de tudo que devia fazer. Muito infeliz. Não fui capaz de ajudá-lo. Ele vivia preso ao grande espírito das leis e normas sociais. As 1001 fórmulas que ouvimos a cada instante. Vivia escravo das aspirações e dos anseios coletivos. Um filho deve, um rapaz deve, o namorado deve, mas os outros devem,
mas a namorada deve. Esse o seu crime. Quando vier a polícia, confessarei. Estava mesmo disposto a confessar, muito, mas de forma errada. Quando lhe sobrava um pouco de fôlego na sua ladainha, ele logo o aproveitava para confessar o muito que devia ter feito e não fizera. Era só uma forma vazia, um paletó. Agora aparece melhor o assassino do espírito. A inibição respiratória também aparece melhor. Nunca era ele que falava. Nele ou por meio dele falava o grande espírito de todos. Você deve. O único remédio para esse rapaz era assassinar o grande espírito. Difícil tarefa. No segundo sonho, parece que algo sério está para acontecer. Essa é a atmosfera. Logo, acontece algo que não parece lá muito sério. Entra sua namorada com os seios à mostra. Ele se preocupa, não é grande novidade. O rapaz vivia preocupado. Ela não. Seria a hora do psicanalista? Seria a hora do psicanalista. É, é o seio mau, que só tem forma e não tem leite, que ilude quanto à substância e logo frustra, porque vazio. Por isso, o rapaz não amado se fez difícil de amar. Parece plausível, é razoável. Digo apenas que talvez não seja a história toda. O psicanalista esqueceu-se de que sob os seios estão os pulmões. Difícil separá-los, certamente. Afinal, o neonato não sabe anatomia. Mas, sabendo ou não, ele, assim como a mãe, tem pulmões, simplesmente por ter vivido, mesmo sem ter mamado no seio, como poderia ter vivido minha mãe, mesmo sem ter me amamentado. Mas nem eu, nem ela teríamos vivido sem respirar. Depois, um paletó não tem mamas. Sejamos fiéis a Freud. Disse ele que os sonhos de uma mesma noite costumam se referir ao mesmo tema, e com o progredir da noite e do sonho, o tema mais e mais se expõe. Kleitman também pensa assim, e demonstra com técnicas objetivas. Retenhamos, pois, o que Freud e Kleitman nos legaram. Como ligar o paletó ao seio mau, ou bom, tanto faz. Mas seio blusa tórax, só avejo da cintura para cima e paletó ligam-se satisfatoriamente. Talvez a namorada estivesse dizendo para o nosso amigo: você não sabe quem tem peito, que tem peito. Veja em mim primeiro. Veja bem. É fácil ver. É preciso que seja evidente, senão você vai achar que não deve ver e não verá. O rapaz, no sonho, queria levá-la a esconder os seios. Convenhamos, quem representa a percepção do próprio tórax na forma de paletó, vítima de um assassinato, não pode ter nenhuma consciência da própria respiração. E o que significa, afinal, tomar consciência da própria respiração? E por que seria tão importante esse fato? No caso, a respiração servia quase exclusivamente à palavra, e a palavra não era sua. E no caso, não só falando comigo ou com outros, como também durante o tempo que o rapaz passava falando mentalmente consigo mesmo, provavelmente o dia todo, durante todo esse tempo, as palavras que lhe passavam pela mente não consideravam nem sua pessoa, nem sua vida. Eram essas vozes as vozes dos outros, continuamente julgando, criticando, condenando, vigiando, solicitando, suplicando, impondo. Tomado pela voz de muitos, sempre presentes à sua mente, o rapaz não seguia ouvir a sua própria voz. Aí estava o seu espírito assassinado. Espírito assassinado e não assassino, porque ele, o criminoso, não era alguém. Quem é todos não é ninguém. Continuamente assassinado, não de uma vez só. Por isso o rapaz sentiu no sonho e sentia o dia todo e todos os dias o famoso temor persecutório, de que tanto nos falou Melanie Klein. Vivia ele não só assassinando de modo contínuo o seu espírito, como também, mais concretamente, sua respiração. Vejamos como por meio de uma analogia. Suponhamos seja eu soprador de vidro. Passo horas governando minha respiração em função de forma e do volume a insuflar na massa pastosa. Pouco ou nunca posso me dar ao luxo de respirar
como é preciso, como me convém. Assim acontece com as vítimas do grande espírito do coro. Passam a vida toda buscando o momento de respiração livre. Passam a vida toda com a contínua e penosa sensação de que algo a sufoca. Passam a vida toda com o anseio de expandir-se com medo de fazê-lo. Respirar fundo seria abandonar o grande espírito e ficar só. Ficam falando, falando, falando. Para falar, basta respirar 20% do que seria necessário para sentir-se vivo. Deixemos este lugar, onde só há choro e ranger de dentes. Vamos para outro pior. Trata-se agora de uma mulher madura, casada, mãe. São 2 sonhos ocorridos em noites diferentes e nenhum exercício foi aconselhado. Bom, esse de cima, o cara, né, meu? O Gaiarsa assassina ele também. O cara devia ser bem chato, né? Mas a crítica é muito grande, né? O cara, tipo, se mata sufocado. A imagem do paletó. E é isso, eu acho que essa é a sacada também, assim. A gente vai olhar que, tanto nas análises de artes, né, de quadros, quanto de sonhos, ele vê pulmão em tudo. Onde tem alguma possibilidade de ser caixa torácica ou pulmão, assim, na imagem do sonho, né? E aí, quando ele vai relatando a história da pessoa, porque é aí que tá, né? Existe um histórico, ele sabe quem está contando esse sonho, né? Vai ficando cada vez mais evidente. E nesse sonho específico, todas as relações neuróticas que esse rapaz vive, né? Com a mãe, com ele mesmo, né? Com as pessoas ao redor. E eu acho legal também, não só legal, né? Que não diz muita coisa, mas também bem característico do Gaiarsa, falar sobre moralidade a partir da respiração. Porque o que traz a inibição da respiração é a couraça. A couraça é limite moral. A gente adquire a couraça convivendo no ambiente que a gente é criado, assim. E isso é moral. É muito louco quando a gente olha, sei lá, uma criança de 2 anos e meio, às vezes assim, às vezes um pouquinho mais, ela já sabe qual é o limite moral do ambiente que ela está criado. Ela às vezes vai, sei lá, ela quer fazer alguma sacanagem, ela vai para um lugar escondido para fazer, com 2 anos e pouco, porque ela já entendeu o código moral daquela família. Então isso é muito estrutural, né? E aí nesse caso ele desiste, né? Ele fala que não deu certo porque o cara não conseguiu desapegar, ele não conseguiu alargar essa moralidade que ele traz nesse sentido das vozes de dentro, né? Pô, o cara vive ouvindo todo mundo, menos ele. Ele vive sufocado com o que deve fazer, com o que acha que ele deve fazer, enquanto homem, enquanto namorado, enquanto filho, né? Sufocado na moralidade, no que se espera dele socialmente, né? Moralidade é um conjunto de regras sociais, né? Bom, coitado do cara, deu até dó. Ele também sempre cutuca a psicanálise e o Freud, né? Cutucando, falando assim, mas só pensa, por exemplo, no tórax e tal, mas não pensou na respiração. Né? Uhum. Pensou no tórax, sei lá, como até a história dos membros da parte superior e tal, mas como ele sempre traz esse cutucar, que é a história da psicossomática, né? Que é começar a trazer o corpo, né? Como um elemento. É legal. Eu acho que também eu gosto dessa forma que ele vai cutucando Freud, porque ele sempre fala, voz é respiração. E como é que você faz uma técnica que é de palavra e não fala sobre respiração? Não fala nem sobre tom de voz, nem sobre melodia de voz, né? Então essa crítica é permanente, assim, né? O Gaessa não desiste, assim. Mas eu acho que mais que uma crítica, é uma ampliação, né, da ideia da psicanálise, assim, né? Porque hoje em dia, todo psicanalista, todo não, né? Mas muito psicanalista tá olhando para isso, né? E tem algumas entrevistas que eu gosto até de psicanalistas que trabalharam junto com o Gaiarsa dentro do mesmo consultório e vão transplantando essas ideias também para dentro da psicanálise deles, né? Bom, seguindo. Gases asfixiantes. Sonho também. Fui à cozinha verificar algo no fogo. Havia uma panela queimando. A cozinha foi se enchendo de fumaça e fui ficando sufocada. Já bem mal, algo em mim diz com força: reaja, reaja! Fui movendo os braços e acordei. A própria paciente comenta: acho que esse sonho foi influenciado pela posição de bruços em que eu estava.
Acordei ainda aflita e, ao virar para cima, melhorei. Já aconteceu outras vezes. Eu me ponho de bruços e me sinto aflita. Não posso dormir. Por que se põe assim se é tão desagradável? Para evitar de me encostar em meu marido ou ele em mim. Basta encostar para que ele se inflame e tenha o verdadeiro horror dele e de relações sexuais com ele. Sei. Como você fica exatamente? De bruços, quase, braços bem fechados junto ao corpo, bem encolhida, com medo. Com medo até de respirar para não encostar nele. Aí está, leitor. Não é pior que o outro? Acho que esse, né? Coitada dela agora, vamos lá. Mas deixemos a compaixão e examinemos o caso de perto. Cozinha, panela queimando. Somos cozinhas ambulantes, pois em todas as nossas células estão queimando, sendo queimadas coisas. Combustões orgânicas, calor animal. Lembra-se do livro do ensino médio? Mas não era tanto a queima que incomodava a paciente. A queima só alertou pelo cheiro. Como Luiz, que veremos mais adiante, a paciente só sabia que respirava às vezes, quando havia algum cheiro no ar. Faro. Não existiria olfato nem faro se não houvesse respiração. Mas cheiro sufoca apenas alegoricamente, salvo a situação de toda excluída de um tórax mal cheiroso e volátil. No caso, era a fumaça, o cheiro de queimado, quando vem da cozinha, até que não costuma ser desagradável. Não era, pois, o cheiro que sufocava, mas sim a fumaça. Qual é a fumaça das combustões humanas? O gás carbônico. Está claro agora? Sem respirar, nos incomoda mais depressa o acúmulo de gás carbônico do que a falta de oxigênio. Isso é fisiologia. A paciente estava se sentindo fortemente estimulada a respirar, pois esse é o efeito específico e precoce de qualquer acúmulo de gás carbônico no sangue. Resistindo a esse estímulo, ela foi ficando cada vez mais aflita. Mesmo dormindo, temia respirar. Veja-se o famoso deslocamento de Freud em ação. O sonho começa pelo cheiro que leva a paciente à cozinha, nariz. A paciente vai ver o que há, olhos. Logo começa a fumaça, início de asfixia, que progride até o anseio incontrolável. Então, se reanima a respiração, primeiro sobre a forma de voz. Reaja, reaja. Depois, com oxigênio assim inalado, acorda-se o córtex cerebral, reação de alerta. O corpo, ao precisar da consciência, vai buscá-la e a desloca até onde for necessário. Parece muito? Então vejamos o segundo sonho da mesma pessoa. Estou em um quarto de minha casa, não parecia, com meus 2 filhos. Uma névoa de gases tóxicos invade a habitação. Havia um tubo pelo qual entrava ar puro, mas ele não era suficiente para os 3. Tentamos fugir, mas estávamos a uma altura muito grande, de telhado a telhado, a uma escada de pedreiro posta horizontalmente. Nem a fuga adiantaria, porque o gás nos persegue. Acordo angustiada. Esclareço à paciente a provável origem respiratória desse sonho e, em seguida, ajudo-a a respirar 7 ou 8 vezes. Recostada, inspira ao máximo. Digo-lhe que solte o ar, e com a mão espalmada sobre o seu externo, ajudando-a a esvaziar o tórax o mais possível. Logo após, ela se senta. Agora está bem relaxada e bem mais presente do que de hábito. Não a mim, mas a si mesma. Com participação profunda que antes não havia. Preponderava, então, a pergunta da escolar ante o professor. Passa a falar bem, mais para si do que para mim, bem do fundo, de 2 temas que lhe importavam demais, numa bela linguagem misto de poesia e contemplação. Ficou visivelmente inspirada. Isso ocorreu com a paciente. Quanto a nós, temos mais por aprender. Um sonho de suspense duplo, os gases e a altura. Durante o suspense, ficamos todos parados em posição de inspiração. Esse era um modo frequente e ostensivo da paciente. Só o tórax ficava em suspense, o rosto não. Este era notavelmente desdenhoso.
A paciente sempre olhava e sempre sorria para o interlocutor de cima para baixo. Poucas vezes me senti na vida tão humilhado como me senti em algumas ocasiões ao lado dessa pessoa. Ela era francamente superior. Quanto a seu sonho, direi antes de mais nada: bem feito. Também para ela eu disse: poucas dúvidas quanto ao gás tóxico. Não poderia ser outro senão o gás carbônico. O tubo de ar puro, adivinhem, a traqueia, muito bem. Os lugares altos, inspiração mantida que oscila um pouco. Ar no tubo, insuficiente, mas presente. Mas inspiração que não cede. No sonho, lugares altos, suspense, gás tóxico que continua perseguindo. Portanto, renovação precária do ar. Na consulta, eu, e não ela, fiz a expiração completar-se. Como pode uma pessoa perceber esse fato enquanto dorme? O gás tóxico é uma dedução. O que existe realmente é a vontade de respirar. Esta sente-se diretamente. O tubo, traqueia, faringe, nariz, pode ser sentido por meio das diferenças de temperatura entre o ar que entra frio e o que sai quente. Com atenção, podemos todos perceber essas sensações, dormindo muito melhor. Agora, precisamos adiantar alguns pormenores sobre o gás carbônico a fim de completar a plausibilidade da interpretação. O gás carbônico é o mais pesado dos gases respiratórios, portanto, é maior sua tendência a permanecer nos alvéolos pulmonares quando os fluxos respiratórios são de baixa velocidade. Quando a pessoa respira pouco, por vez e devagar. É pior quando se respira com o pulmão bastante cheio do que quando se respira com o pulmão de meio cheio a quase vazio. O gás carbônico é o gás respiratório de maior coeficiência de difusão. Esse fato milita contra a nossa tese. O gás carbônico sai sozinho e facilmente do sangue e do pulmão. Mas se a pessoa estiver de boca fechada ou de bruços e respirando pouco, é improvável que essa eliminação seja fácil. A diferença de volume entre o gás venoso e o alveolar é de 58 para mais ou menos 5,5 ml por 100 ml de sangue. Portanto, a tendência do gás é sair rapidamente do sangue. Mas a diferença homóloga entre ar alveolar e ar atmosférico é praticamente igual a 5,5, 10 vezes menor, portanto. Números arredondados, os dois variam bastante mesmo em condições fisiológicas. Só a experiência poderá determinar o valor relativo dessas duas grandezas, peso específico e coeficiente de difusão. Permanece verdade, contudo, que em um pulmão mal ventilado, o acúmulo de gás carbônico ocorre fácil e rapidamente. Certas respirações aconselhadas pelos hindus, cuja característica é a expiração rápida e intensa, provavelmente visam ao arrastamento do gás carbônico mais do que a inalação de oxigênio. Fechou? Aí vamos para os exercícios. Então, vou dar uma passada aqui também. Cara, fala sobre a fisiologia da respiração aqui, né? Eu acho que não sei se para vocês, mas para mim acho muito interessante esse sentido do gás carbônico ser um gás que é mais volátil que o outro, né? Ele é mais fácil para você se livrar numa respiração rápida, porque tem muitas técnicas que a gente usa, principalmente as respirações circulares, né? E outras de hiperventilação, que até hoje em dia eles até falam, é lavar CO2, né? É jogar muito CO2 para fora, mais do que colocar oxigênio para dentro. E aqui está a explicação de por que dessa forma acontece de forma melhor, né? É mais fácil eliminar gás carbônico do que conseguir inalar muito, colocar muito oxigênio dentro do sangue, né? Sobre o sonho, que podemos ver aqui. É semelhante ao anterior também, né? Essa ideia dos gases tóxicos sendo a intoxicação causada pela posição contraída que essa pessoa está dormindo, né? No caso anterior, por causa do marido, aqui o marido não aparece, né? Mas segue o mesmo padrão, né? Então, eu não sei se estou pensando aqui se eu já tive algum paciente com um relato semelhante, mas o que tem sido muito frequente, infelizmente, principalmente o ano passado,
são pacientes que relatam que os pais, ou o pai, mais especificamente, pedia para a criança respirar sem barulho. Não sei se tem mais gente que atende aqui, né? Mas, assim, coisas absurdas. Tipo, o cara estava assistindo o jornal e se a criança respirasse perto, ele, porra, vai se fuder, tá fazendo muito barulho tua respiração. Tá... Imagina, cara, o grau de neurose, né? E depois a criança viver anos e anos tentando respirar sem fazer som, sem ser percebida, né? O tamanho dessa repressão, né, gente? Absurdo, assim. Triste. Bom, aí ele vai vir para os exercícios. Eu vou dar uma lidinha, mas vamos fazer. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente seguir? Vou crer que não, então, tá? Esses exercícios que ele vai passar aqui são deitados. Então, se alguém precisar se ajeitar aí, fica à vontade. Perdão. Eu vou dar uma lida na explicação e aí, quando chegar na hora de fazer, vocês deitam. Eu vou até pôr uma musiquinha aqui para vocês ficarem mais relax, tá? Bom, exercícios respiratórios. Se pretendêssemos recordar muito dos exercícios respiratórios até hoje propostos, de tantas origens, faríamos deste o nosso maior capítulo. Todos são bons como meio de ampliar a consciência e o controle respiratório. Deve-se lembrar também, deve-se lembrar sempre que os movimentos respiratórios são ou podem se fazer voluntários. E aqui entra um conceito do Gaiarsa também, que ele fala dos sistemas involuntariáveis, que são esses sistemas que são automáticos, por exemplo, a respiração, por exemplo, o sistema de manutenção de postura, mas que se a gente coloca atenção, a gente pode assumir o controle. É o que a gente faz quando a gente faz prática de respiração. A respiração é automática, você não precisa prestar atenção e vai respirar, mas você pode, durante um tempo, tomar o controle e passar, né, prestando bastante atenção e fazendo de forma intencional, né, a respiração, por exemplo. A respiração é nosso hábito mais antigo e, por isso mesmo, o mais inconsciente. Daí a importância das pessoas quando ansiosas. Elas nem sequer percebem que a dificuldade básica está na respiração. E se percebem, têm poucos recursos para corrigir a restrição dos movimentos do tórax e do diafragma. Por isso, todos os exercícios são bons. Da minha parte, limitar-me-ei aos que me parecem básicos. Idealmente, eles devem ser feitos com a pessoa deitada em decúbito dorsal, posição na qual a atenção pode se concentrar melhor na respiração. Uma vez bem percebidos, deverão ser feitos depois em várias outras posições. A cada posição varia a estrutura dos esforços necessários para a execução do mesmo movimento, isto é, o movimento que produz o mesmo resultado respiratório, e não é o mesmo movimento muscular. Serão feitos, então, com o indivíduo sentado no chão, mantendo a coluna bem ereta, sentado em uma cadeira, com as costas bem apoiadas, sentado no chão com o tronco bem inclinado para frente, sentado e com o tronco ligeiramente inclinado para trás. Enfim, sentado e debruçado até tocar o chão com a cabeça. Em seguida, deitado de lado, de um e depois de outro lado, pernas semifletidas, a cabeça apoiada na mão ou no braço. Enfim, deitado de bruços, com as duas mãos fazendo um travesseiro e com uma face e depois a outra apoiada neste travesseiro. São duas séries de exercícios. Como se imagina, todos devem ser feitos várias vezes até se tornarem fáceis. Bom, então preparem-se aí, meus queridos. A gente vai começar, então, sentado, né? Sentado confortavelmente. Eu vou parar de... Não, vou continuar aqui, acho que é melhor. Então já dá uma sentadinha, se ajeita, né, gente? Fica confortável. Se tiver um movimento aí que você esteja afim, vamos fazer também. Eu vou dar um minutinho aqui para vocês se ajeitarem, soltar pescoço, mandíbula, ficar bem confortável.
Então, gente, vem sentando-se. Eu vou ler a primeira explicação e aí já já a gente começa. Então, primeiro exercício. Detenha completamente a respiração e aguarde com atenção a vontade ou necessidade crescente de respirar. Aguente até o limite do tolerável e então solte a respiração, seguindo de maneira cuidadosa o que acontece logo depois. Atenção! Imaginamos que nessas condições, ao soltar o ar, a respiração a faremos muito ampla, mas isso não é verdade. Insistimos, siga o que acontece espontaneamente, quando se desfaz a retenção respiratória. Nenhum exercício melhor que esse para sentirmos com força o que é a vontade, necessidade involuntária de respirar. Respiramos mesmo sem querer e mesmo contra a nossa vontade. A vida é mais poderosa que o querer. Então, sente-se aí, e vocês vão fazer uma inspiração muito grande e uma retenção até não aguentar mais. Desculpa, gente, a gente vai fazer uma exalação, né? E vai reter de pulmão vazio. E aí, quando não estiver aguentando mais, abre as vias aéreas e deixa o ar entrar o mais espontaneamente possível. Fechou? Vou dar 3 minutinhos aqui, eu vou tirar meu áudio, vou fazer também. Continua concentrado, faz uma última. Beleza, vai finalizando essa. Bom, vou falar um pouco. Eu já fiz algumas vezes esse exercício, né? E passo ele bastante também. Eu acho que ele cola nesse destaque aqui, ó, do primeiro capítulo que a gente leu, quando ele fala assim, ó, quando se hiperventila, lá, lá, lá. O que se observa em clínica, na maior parte das vezes, em que se solicita a hiperventilação,
é um aumento da inibição, acentuação de um ou mais elementos anéis de couraça muscular do caráter. Então, quando ele propõe esse exercício, a gente deveria ou poderia sentir esse grande impulso de vida, né? Esse grande impulso de desejo, ou seja, eu retenho o meu ar ao máximo e quando eu abro as vias aéreas, ele me preenche instantaneamente. Mas o que a gente sente, pelo menos falando de mim e da maioria das pessoas, é, primeiro, uma tentativa de controle dessa inspiração. Então, quando eu libero para encher de ar, vai dando vários soquinhos e a respiração não flui e imediatamente me expande, né? E algumas vezes até exala mais no final. Parecia que não tinha mais nada, mas eu solto e sinto uma exalação maior e uma pequena inspiração, quase insuficiente. Então, isso que a gente pode observar enquanto mecanismo neurótico presente na respiração, né? Porque o mecanismo normal seria, numa emergência, ficou muito tempo sem ar, abro as vias aéreas e, bum, expando. Eu acho que às vezes, quando a gente está meio que se afoga, é uma sensação semelhante. Você fica submerso muito tempo, né? E aí quando você volta, só que aí realmente, como a emergência é real, difícil, o ar vai entrar mesmo. Ainda que às vezes ele não se expanda o quanto pode, mas é uma experiência que acho que chega mais perto dessa sensação do que a gente fazer no seco aqui, né? Mas também corrobora, né, com essa observação anterior aqui. Próxima. Segundo exercício. Os limites da respiração. Lentamente, encha os pulmões de ar ao máximo, sem forçar demais. Pare um instante e depois os esvazie também até o fundo, espremendo o tronco no final do movimento. A amplitude máxima da inspiração é mais fácil de ser atingida com as mãos trançadas e postas sob a nuca, a modo de travesseiro. Mãos ao lado do corpo para expiração total. Então, inspiro aqui, né? Ao máximo e depois vou esvaziando e tenta chegar até o fim dessa exalação. Vou fazer 3 minutinhos também. Eu vou tirar aqui o áudio continuando. Segue na mesma. Tenta inspirar bem lentamente. E eu vou sugerir para vocês subirem com os cotovelos mais fechados, para ir sentindo uma expansão da caixa torácica também. Deixa eles mais fechados, olha para cima aqui, ó. A gente sente uma expansão no gradil costal e depois a gente abre e finaliza essa inspiração. Mais algumas vezes. Capricha na exalação, gente. Assopra também. Faz um esforço exalatório. Tenta esvaziar até o final. E inspira cada vez mais lento.
Uma última, tranquilamente. E aí, solta um pouquinho. Volta a atenção para o corpo, para a respiração, pensamento. Veja o efeito dessas práticas simples. Bom, vamos seguir. Terceiro exercício. Como sentir com clareza o esforço inspiratório? Estreite a via aérea, seja tapando uma narina e parte da outra, seja usando um canudinho para inspirar por meio dele, seja fazendo um orifício mínimo com os lábios. Qualquer que seja o meio, ele será adequado se ao inspirar se fizer bem sensível o esforço da inspiração. Então, a gente quer um esforço inspiratório para colocar para dentro. Ele dá aqui algumas sugestões. Uma seria eu fecho uma narina e meia, sei lá, né? Algo assim. Peço para vocês fazerem esse exercício com bastante calma. É normal que a gente sinta uma certa angústia para fazer, mas como tem um fluxo de ar pequeno, se você esticar ele, vai dar na mesma. Então, sente o pensamento como fica, tudo mais. Outra forma da gente fazer seria uma assim. A gente pode ir alternando também, né? Inspiro por uma, exalo pela mesma, expiro pela outra, exalo pela mesma. A gente faz uns 2 minutinhos assim, e no final a gente faz 1 minutinho pela boca, que eu gosto também. Tem os do Qigong que são parecidos, que é. Eu estou inspirando, fazendo um biquinho curto, tá? Vamos começar pela narina. Inspira e exala por uma. Inspira e exala pela outra. Na inspiração, um tubo pequenininho. A exalação pode soltar. Foi. Expira pelo nariz Inspira pelo nariz e e exala pelo solta. nariz também. Tá bom. Então, finaliza uma aí de cada lado, ou já termina. Vamos fazer mais 1 minutinho pela boca. Então, o mesmo esquema, né? Faz um bicão, inspira e exala pela boca.
Ah, beleza. Soltou. Tenta, Ah, né? esquentou? O Tenta. que foi? Me desculpa, eu não escutei. Achei que esquenta pra caramba. Ah, esquenta sim. Tem um outro tipo de exercício que eu gosto de fazer, que é também para deixar mais claro para a pessoa quando ela tem um esforço inspiratório muito forte. Tem gente que a gente começa a conversar e você vai vendo que ela, na hora de respirar, usa toda a musculatura acessória, porque a gente tem uma musculatura, vamos falar, padrão para respiração, e tem várias que servem para ajudar numa respiração forçada, tipo quando você está correndo, por exemplo, quando você precisa trazer mais ar. Uma delas é aqui perto do trapézio, me fugiu o nome, tem o esternocleidomastoide, que pode funcionar também. Então, tipo, eu falo para a pessoa fazer algumas inspirações como se estivesse fazendo muita força mesmo, né? Que aí depois que você fizer isso, uns minutos, e pedir para ela respirar agora sem esforço, você vai ver que vai diminuir toda essa tendência de fazer uma força extra para respirar. Bom, uma sugestão também, é, funciona bem também. Mas vamos seguir aqui. Quarto exercício. Como sentir com clareza um esforço expiratório. Usando um dos dispositivos do exercício anterior, enche o pulmão e depois sopre o ar para fora pelo orifício estreito, sopre até o fundo. Então, a mesma coisa, só que agora eu vou inspirar livre e vou exalar forçado, pacientemente até o fundo, beleza? Exala pelo nariz? Vai sem pressa, soltando ar até realmente chegar no fundo, tá? Continua mais um pouco. Tenta pôr mais pressão na exalação também. Assopra esse ar para fora, mesmo com a restrição, mais um minutinho. Mais um ou dois assim. Ah, tá desentupindo minha orelha aqui.
gente vai, depois desses últimos, fazer mais um minutinho pela boca, então. Inspira normalmente pelo nariz e na hora de exalar, dá para a gente fazer, nesse caso, algumas formas. Ou aquela que a gente fez antes, né? Faço um tubo e sopro. Ou eu posso fazer tipo no yoga, que a gente faz a do gato, sabe? Dente topo a topo, ó. Solto pelo nariz e pela boca junto. Então, ou o bico. Cria uma resistência, ou beleza, pode relaxar. Às vezes essa prática dá uma tonturinha, é normal também. Te faz muita força, aumenta a pressão, né? Aí qualquer coisa, só diminuir o fluxo. Ao invés de eu assoprar com força, eu vou assoprar devagarzinho, mas vou até o fim também. É uma dificuldade grande, ele já relatou várias vezes, e vocês vão ver isso o tempo inteiro em consultas, né? A dificuldade extrema das pessoas relaxarem, ou melhor, soltarem a respiração. Você pede para soltar o ar, faz assim, ó, e ainda fica um monte de ar lá em cima, você vê que não esvaziou nada. Isso é um sintoma, vamos falar, de uma dificuldade de entrega mesmo, assim, de um medo de morte, né, de uma nesse sentido assim que a gente já pode perceber. Mas como é tão geral isso assim, é quase ninguém realmente que chega e você pede para exalar e consegue exalar, que já nem é uma questão a ser levantada, eu acho. É só assim, você olha e fala, ah, tá bom, mais um neurótico na minha mesa. Não, tô brincando. Quinto exercício. Como separar a expiração forçada do exercício anterior da expiração passiva? Proceda como no exercício anterior, mas em vez de soprar o ar, apenas deixe sair. Bom, então mesma coisa, né? A gente vai inspirar normal, só que na hora de exalar, ao invés de a gente fazer alguma força, eu vou deixar o ar sair. Parece fácil, mas esse reforça mais ainda essa dificuldade da entrega. Então, o que eu vou fazer? Vou inspirar normal, abro a boca, deixo sair sem pressa nenhuma. Espero o corpo pedir uma nova inspiração, certo? Partiu. Espera o corpo pedir a inspiração. Mais uma ou duas. Deixe esse ar sair. Não acelere esse processo. Espera o corpo inspirar.
E aí, sem pressa, vai retomando aquela autoanálise, percebendo como é que ficou o padrão de tensão, de respiração, de pensamento, né? Se tiver vontade de movimentar, é um bom momento. Integra um pouco essa experiência, prática simples, mas que em 15 minutinhos aí já tem um efeito legal. Gente, eu vou seguir, porque eu quero discutir um pouco esses exercícios com vocês, mas eu quero terminar de ler esse capítulo. Então, se vocês estiverem a fim de fazer mais movimento e tal, fica à vontade, vai ouvindo. Ele vai falar sobre os exercícios e já voltamos. Estes dois últimos exercícios, melhor fazê-los acoplados ou em alternância, a fim de captar as diferenças. Ao fazer a expiração forçada, se ela se prolongar demasiadamente, o orifício muito estreito, tornar-se-á fácil perceber a congestão no pescoço e na cabeça. É indicado também alternar inspiração forçada e expiração forçada. Com a inspiração forçada, aspira-se muito sangue para o tórax, e na expiração forçada, esse volume sanguíneo aumenta, ficando parcialmente retido no pulmão. O aumento da pressão intrapulmonar pode dificultar consideravelmente a circulação no pulmão. Depois de fazer os exercícios várias vezes, seria oportuno e agradável fazer mais um, que poderemos chamar de respiração espontânea. O resultado se torna melhor ao acoplar-se a respiração a uma imagem visual de voo. Em inúmeros grupos de trabalho e estudo, essa imagem mostrou-se eficaz e agradável. Imagine que você é uma ave e sincronize seus movimentos respiratórios com o movimento de suas asas, tendo em mente a imagem da ave quando voa. Essa imagem é tão natural, se posso dizê-lo, que a identificação se torna muito mais fácil para quase todos. Note, porém, que há dois modos de sincronizar a respiração com o voo. Na ave de verdade, o tempo de esforço é a remada para baixo e o movimento passivo é o da asa para cima. Na respiração é o contrário. Fazemos força para encher o peito e deixamos de fazer força a fim de que ele se esvazie. Para muitos, a sincronização mais convincente é a inversa. Eles acreditam elevar a asa quando expiram, quando fazem força. O ideal é não insistir muito com a pessoa para que façam de um modo ou de outro, esclarecendo a dinâmica antes de iniciar o exercício. Outra imagem útil nesse contexto é a de uma montanha-russa de elevações e descidas regulares, senoidais. Enfim, realizar 2 ou 3 minutos de corrida, mesmo sem sair do lugar, deitando-se logo após, é também um bom modo de sentir a espontaneidade da respiração, depois dos exercícios de concentração sobre ela. Exercício de Feldenkrais para facilitar a percepção do diafragma, começando na posição deitada, como nos demais. Instrução: respire um pouco mais amplamente do que de costume. Agora detenham a respiração no alto e fechem a garganta. Logo depois, em um momento, estufem a barriga e deprimam o peito. E no instante seguinte, estufem o peito e chupem a barriga. A gente volta para esses exercícios na próxima aula, tá? Façam essa alternância várias vezes até começarem a sentir falta de ar. Então, respirem várias vezes amplamente e depois repitam o exercício. Nota-se que, seguindo as instruções, a pessoa não respira, garganta fechada, como na evacuação forçada. Fazer várias vezes, abrandando o esforço e arredondando os movimentos, como uma onda que vai e vem dentro de uma banheira. A banheira seria o tronco. Ao falar de renascimento, descreveremos outro modo específico de respirar. No exercício para perceber o diafragma, é importante checar se as pessoas sabem e sentem o que significa garganta fechada. É o que acontece com a maior parte das pessoas quando tem de fazer muita força. Isso explica o ruído característico dessas pessoas quando cessa o esforço. O exercício primeiro é muito importante para que as pessoas percebam. Bom, eu vou encerrar aqui, tá, gente? Eu quero fazer esses na próxima. Quero falar um pouco sobre os que a gente fez. Olá! Gente, vocês que estão aí de câmera fechada também, se quiser aparecer agora para a gente trocar essa ideia, cheguem. Que eu acho que a gente pode refletir um pouco aqui sobre esse capítulo. Primeiro, que
Exercício de consciência da respiração é qualquer prática que você coloque atenção na respiração. Porque às vezes eu vejo muita gente perguntando, né, sobre certo e errado, sobre, né, como fazer atento à entrada e à saída do ar. Então não tem muito, né? Tem muito o que se dizer sobre isso. Qualquer forma que você sugerir que leve a pessoa a ter que fazer uma atividade consciente é uma prática respiratória consciente, é um exercício de consciência da respiração. O Garcia já repetiu umas 10 vezes até aqui, talvez seja a frase que ele mais falou. A respiração é um automatismo dos mais antigos, por isso a gente não percebe. Então, qualquer coisa que a gente faça que leve a gente a prestar atenção na respiração já é uma prática de consciência da respiração. Já nos conecta com o nosso estado de agora, né? Uma lógica, eu sei que todo mundo sabe disso, mas tipo, não custa dizer qual exercício, qualquer um. Por que fazer isso, por exemplo, numa primeira consulta? Vocês vão ver que depois ele vai colocando assim mais exercício. Bom, primeiro porque você já vai percebendo o padrão respiratório dessa pessoa. A partir do padrão respiratório, a gente pode notar o grau de ansiedade, um grau de entrega, como que está esse conjunto de tensões que formam essa pessoa. Olhando, por exemplo, tem movimento no diafragma, tem movimento de abdômen, tem movimento de peito. Essa pessoa apresenta sinais de respiração forçada numa prática que é tranquila, que é calma. Você não precisa, não exige, né, uma respiração forçada. Ela tem um controle da respiração, consegue se concentrar o suficiente para fazer isso? Tem atenção? Não tem atenção? Então, tipo, são várias respostas que você vai ter sem precisar que a pessoa te diga isso, porque nem sempre é tão simples, né? Eu sei que tem alguns terapeutas aqui, não sei se é todo mundo, mas nem sempre é tão simples. E como na linha corporal, a gente quer que esse corpo troque ideia com a gente, esse corpo inconsciente, é uma estratégia excelente para você fazer a pessoa entrar em contato com o que ela está, como ela está naquele momento. Não vou nem falar como ela está se sentindo, porque talvez nesse primeiro momento ela não tenha nem condição de te explicar o que ela está sentindo exatamente, né? Mas ela pode fazer esse contato e ao invés de você falar, nossa, mas como você é ansiosa, a pessoa pode falar, nossa, estou muito ansioso, que tem uma validade muito maior do que você falar, porque todo mundo é ansioso, né, gente? Então, assim, né, chegar alguém no primeiro dia numa consulta e falar que a pessoa é ansiosa, né, chover no molhado. Agora, fazer ela perceber que ela é ansiosa, pô, já é um ganho. Pô, uma sessão, a pessoa já saiu percebendo, por exemplo, que está muito ansiosa. Ou seja, ela vai começar, a atenção dela vai ficar voltada para isso agora. Quando ela começar a se perder de si, quem sabe ela não usa uma estratégia dessa. Isso é relativamente rápido, vamos dizer assim, um primeiro passo, né? É a tomada de consciência, que é a partir da percepção. Depois é repetir esse circuito de várias vezes, né? Diferentes formas para a pessoa ir afinando a percepção. Também porque existe um cuidado que eu acredito que deve ser muito grande, principalmente para. Estou falando isso assim, gente, para quem trabalha com corporal e tal, porque são coisas que a gente observa que acontece com muita frequência. Às vezes a gente quer acelerar o processo, a gente quer fazer a pessoa enxergar logo o que a gente já está vendo, porque você pode estar vendo mesmo antes da pessoa falar, mas isso é ansiedade sua. Então eu sempre falo assim, quando você for passar o exercício de respiração para a pessoa, faz junto, que aí você já percebe se você também não está muito ansioso. E aí você já pode relativizar isso, né? Se colocar em consonância também, criar empatia. E às vezes até. Aqui pode ser que, pô, eu tô falando não é nada de novo, ok. Mas às vezes a pessoa que chega no consultório, ela nunca prestou atenção na respiração. Ela nunca assumiu o controle da própria respiração de forma consciente. Então pode ser assim que ela fique tão focada em como fazer que ela também perca toda a percepção. E aí uma outra forma de trabalhar isso, nem sempre eu faço, porque eu acho que a primeira sessão
primeira sessão, né, cara, tá chegando para ver se vai bater, né, se a gente vai estabelecer um contrato, um vínculo, mais do que qualquer coisa, né? Não é, acho que não é hora de definir nada, né? Tipo, é hora de ver se tem jogo ali, né? Mas, enfim, colocar... Por que eu falei isso? Acho que vou ter que ver a gravação agora, gente. Perdi o raciocínio. Vocês estavam prestando atenção? Consegue me ajudar? Eu tava falando que é bom o terapeuta respirar junto para ver se ele não tá mais ansioso do que o próprio. Exato, exato. E Para você... também, e também que a pessoa às vezes fica tão focada, né? Porque ela nunca fez, que ela perde a percepção. Exato, era isso que eu ia falar. Quando eu faço junto, que nem quando a gente fez agora, melhora a minha atenção, fico menos disperso, e a gente... E depois, a partir do meu relato, isso é uma estratégia que eu uso bastante, assim, eu não vejo o Gaersa fazendo tanto isso, mas para mim, eu uso muito. Para abrir o campo, para a pessoa poder se abrir comigo, eu me abro com ela. Então, vamos supor, eu faço o exercício com ela, e antes dela falar, eu falo, por exemplo. Ó, senti assim assado, tal, para ela já, opa, calma aí, então, tipo, é normal isso, né? Porque a gente tem muito isso, é normal isso, né? É normal isso, né? Ou a gente ouve muito, as pessoas perguntam muito isso, tipo, é normal isso? Pô, eu não sei, é normal? O que que é normal, né? Qual é a norma de onde você foi criado, né? Tá, para você parece normal, né? Mas talvez, não sei se é o normal que a gente quer atingir, o normal, você quer ser normal? Você quer ser normal, então, pô, tá fazendo o que aqui? É só continuar sendo normal. É só... né? Não precisa fazer nada. Para ser normal é só não fazer nada, né? Só fazer o que você deve fazer, o que as pessoas acham que você deveria, o que sua mãe queria, o que seu pai queria, o que seu filho queria. É fácil. Pronto, daí isso é Vestiu normal. o paletó do rapaz lá. Vestir o Só paletó, pegar o gancho do paletó, inclusive, que com certeza. eu quis falar sobre, eu tenho muito essa percepção no corpo. Eu chamo muito isso de armadura, né? E eu consigo ver claramente quando o corpo ele está vestido de outra coisa, ou quando ele está armado ou quando ele está desarmado, né? E é meio recente, assim, que eu percebo. Não, eu não consigo fazer nada se a pessoa está de armadura, tipo, eu não consigo fazer nada. E aí eu fico tentando a forma de desarmar para conseguir. Aí se a pessoa, se o corpo se sente mais seguro, de qual forma, né? Então, qual forma que eu vou entrar ali? Então, quando eu vi a descrição, bate muito com o que eu venho experimentando no meu corpo, assim, e que eu percebo dos corpos, assim. E muito daquilo, né, que a gente vai tentando caber e aí a gente nem sabe aonde isso começa, aonde isso termina, ou cá de quê, ou quando que está ativado aquele gatilho, né? Então, tem sido bem interessante essa pesquisa dessa sensação de, nossa, agora desarmou, sabe? Tipo, agora tirou a armadura, né? Boa, Ju. Sim, acho que esse é do... Cara, é das coisas que eu mais gosto de fazer. Vou te ser sincero aqui, de verdade, porque é difícil, assim, né? Você conduzir a pessoa para esse lugar, porque é isso que eu tô falando. Quando a maioria das pessoas que chega, ela não tem nem ideia de onde ela quer ir, de fato. Assim, né? Ela não faz a menor ideia. Sabe do que faz falta, sabe do que são problemas, do que são questões, mas o que que ela quer, assim, tipo, é muito difícil de ter essa clareza, né? Para todo mundo, né? Não tô falando assim, né? Mas para quem tá mais buscando ajuda, assim, mais ainda. E aí o que eu fui fazendo, você que já acho que já fez algumas coisas comigo, é muito assim, ora conscientiza bastante, mas uma conscientização que permita que essa pessoa entenda o que ela tem que fazer, tem que soltar. Porque basicamente é isso, desarmar é soltar, relaxar, exalar, né? Tudo nesse sentido. Então, se você for olhar nas minhas práticas, sempre começa de uma forma boba. Por quê? Porque qualquer um se sente dentro. Ah, inspira, estica a coluna, inspira, desce, vira. Quem tá chegando não tá sabendo para onde vai, mas eu já tô conversando com esse corpo. Depois, sei lá, depois você deita, começa a fazer balancinho. Depois você faz o. Tem, né, mil formas que já fizeram comigo juntos, que é tudo para isso, né? Para a pessoa conseguir se desarmar. Só que eu faço isso jogando ela para dentro. Ao invés de você tirar ela para fora,
você joga ela para dentro. Como? Ela começa a ficar fascinada com a sensação. Ah, faz um carinho, respira mais, gira para lá, para cá, e ela vai se perdendo nisso, se ganhando nisso, de fato, né? Tipo, ai, gostoso, legal. Então ela para de ficar atenta, porque se ela tá atenta, está tensa. Está tensa, não vai chacoalhar. E aí não vai ter o efeito que eu desejo. Eu sei que a Ju é uma puta massa, terapeuta boa, e eu comecei a fazer isso quando eu fazia massagem. Eu senti a mesma coisa, que eu falei, cara, tipo, massagem é um bagulho sacal, né, mano? Porque você põe uma força ali, né, de vida mesmo, e quando você tá trabalhando só com isso, né, não sei, pelas cabeças, parece que tem bastante gente aqui que já viveu disso. Porra, é foda, né, velho? Porque o corpo sente, né? Então, se você tá se doando muito, e ali, se a pessoa não se abre, você tá, meu, é melhor fazer artesanato na madeira, tá ligado? Do que tentar amassar um corpo que não tá receptivo, né? Que não tá aberto, né? E aí, E você vai percebendo, né? Você vai tateando e aí vai encontrando também os lugares. Mas eu acho assim eu acho que é até mais fácil fazer isso na massagem, que você consegue desligar um pouco a mente, você só tocar ali com o corpo e ir vendo o que funciona e o que não funciona, do que numa experiência mais de troca falada, assim, né? Porque a massagem ela já tem essa coisa do desligar e se entregar, né? Mas mesmo assim é difícil, assim, muita gente tem dificuldade e foi muito bom que você trouxe, assim, porque eu tô com uma paciente, assim, isso é realmente novo, eu fico triste. Terceira sessão, assim, tipo, caralho, jura? Tipo assim, eu não vou conseguir. Eu fico chateadíssima. E eu não consigo. E aí eu já tinha conversado com ela que a gente ia ter que ter. Isso é uma bolsinha térmica maravilhosa, gente, para de derreter corpos. semente de quê mesmo? Linhaça. Esse aí é Linhaça. linhaça pura. Uhum. Joga no micro-ondas, meu. Isso aqui fica. Nossa, vocês não acreditam, gente. Manda o contato para a gente comprar, Eu Júlia, nem porque ele tá namorei fazendo mais Gente, depois eu que eu ensino a comecei. fazer, eu ensino a fazer, eu ele tá faço. fazendo propaganda desse negócio desde que ele voltou aí do Rio. Sério, gente, é maravilhoso. Ele Hum, roubou esse, inclusive, que era o que eu atendia. hum. Eu não tinha para vender, ele ficou. Então, isso é uma coisa incrível. O que eu percebo é que o corpo, quando ele está com calor, ele dá esse conforto. E aí você tem dificuldade de resistir, né? Você tipo, se derrete um pouco. É esse o efeito, assim. Mas tem gente que não funciona. E aí, o que pode tentar, né? Eu já tinha conversado com essa paciente, e aí eu vou tentar treme, respirar, essas Eu outras tenho umas coisas ideias também, aqui que eu vou te dar porque também, na unha. Sabe o que é aceito. interessante? O toque sutil. O toque bem sutil, às vezes você não precisa chegar e colocar uma pressão. Na verdade, a pressão grande não é muito confortável. Às vezes tem gente que pede, né? Não, faz força, aperta mesmo, né? Que acha que só com a dor que vai resolver a vida, né? Mas o toque sutil, ele chega numa profundidade de percepção, né, que a gente tem visto isso, a gente, na física a gente mudou muito o toque. O Uhum. toque hoje é muito pequeno, muito leve. E aí já sabem que chega lá na emoção, lá nas glândulas, nas pineais da vida, e é sensacional isso. É uma E forma a de força, driblar essa resistência, né? sim. Porque eu acho que força, a pessoa vem com essa armadura, né? Aí guerra com guerra, né? Você vai força na força. Você fica lutando, né, na verdade. É que você distensiona um lugar e tensiona outro, né? Porque pela dor, a pessoa tem que estar muito preparada para respirar na dor, né? Então isso é um treino masoquista desgraçado, né? Então, né, não sei até que ponto também. Às vezes, assim, eu gosto. Eu aprendi assim, então eu falo assim, mas eu até às vezes gosto, porque eu consigo respirar bem numa pressão assim. E às vezes é gostoso, mas eu não faço mais com os outros, não. Muito raro, assim, muito raro. O que eu ia te falar também, Ju? Duas formas que eu vou sugerir para você também abrir um pouco esse corpo. Vai, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Peraí.
Ó, vamos supor que aqui é a pessoa, certo? Vou mostrar aqui. Então, aqui é a coluna dela, né? Ó, não sei como vocês estão vendo aqui, mas aqui é tipo a coluna, né? Aí tem a musculatura aqui de um lado, aqui do outro. Eu vou começar assim, ó. Empurro e puxo. Isso vai gerar um balanço na pessoa inteira. Aí eu vou desde a cabeça, as costas inteiras de um lado, na bunda, na perna. Tum, 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 tum. Eu vou gerando esse ritmo. Bum, bum, um balanço, um balanço. Demora uns 5 minutos para fazer isso. Às vezes a pessoa relaxa nessa. Então é uma forma de começar, por exemplo, que quando eu sinto que a pessoa está muito dura, trabalhei muito em pousada, essas coisas que você só faz massagem uma vez, sabe? Nunca mais vai ver a pessoa. Então você tem que dar o sangue ali, né? Fazer... E aí fazia muito isso, porque aí colocava numa forma de vibração já, né? Dava uma permeabilizada no corpo antes de entrar. E uma outra técnica que funciona muito bem com quem é rígido é a técnica de esmagamento. Técnica de esmagamento é bastante pressão, só que você vai fazer sempre a pressão junto com a respiração. Então, a pessoa inspira, você alivia um pouco a pressão, ela exala, você coloca mais pressão. Por exemplo, aqui no ombro, né? Eu venho com as mãos por cima, né? E empurro esse ombro para baixo e para trás. Eu vou estar ao contrário aqui, minha mão e tal, né? E eu vou fazer o quê? Sustentar essa pressão uns 3 minutos. Sustentar uns 3 minutos essa pressão. Eu deixo. Por quê? Eu vou cansar essa musculatura respiratória, mesmo ao princípio dos exercícios que o Gaersa vai passar depois. E eu vou chapar essa pessoa. Você vai sentir que depois de talvez minuto e meio, talvez 2, vai depender muito, vai dar um clique. E aí você consegue levar isso mais para longe, esse ombro, no caso, aqui que eu estou mostrando, né? A pessoa consegue soltar depois de um tempo no nível acima do que ela achou que poderia. E aí isso você já vai induzindo. Dá muito sono, manobra de esmagamento, assim, dá muito sono. Mas é uma delícia para quem é muito duro, porque quem é muito duro não vai ficar mole, né, cara? Então, tipo, mais fácil a gente se adaptar assim, né? E ao invés de fazer sentir dor, se sustenta as posições. Sustenta as posições mais tempo. Ideia, né? Ideia. Gente, acho que estamos chegando lá. Primeiro, quero agradecer por esse primeiro mês, janeirão. Porra, bem legal, tô curtindo bastante. Espero que vocês estejam gostando também. Eu adoro esse livro. Tipo, faz tempo que eu não li ele de cabo a rabo, assim. Tava fazendo só grupos menores, aí eu tinha que recortar várias partes. Então está sendo um prazer muito grande também dividir essa leitura com vocês. Então agradeço mesmo. Continuamos, só para quem não estava aqui no início, agora no mês de fevereiro, estou fazendo um esquema aqui. Quem quiser participar tanto aqui quanto nos ciclos online ao vivo, que é o que vai ter esse mês, dá para trazer alguém e pagar o mesmo preço. Então você pode dividir com alguém, por exemplo, ou pagar para alguém. Aquela pessoa que você sempre fala para vir, nunca vem. Aí você fala, ó, tô pagando para você, hein, meu, agora você tem que ir. Mas eu vou avisar vocês direitinho isso já já. O ciclo que vai rolar esse mês é de meditações ativas, vai ser uma intenção, porque a gente vai pular os dias do carnaval, então segunda, quarta e sexta começa só dia 10. E por hora, fala aí, Ju. Que horas? Segunda, Amanhã, quarta e sexta. das 8h30 às 10, tá? Eu vou passar para vocês aqui os horários direitinho e a gente vai conversando, beleza? Então tá bom, gente. Obrigado, Cris, pela presença aí. Valeu, Ana. Valeu, Gui, Michele, Júlia, Mônica, TT. Linda semana para vocês, gente. Até já.